Bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. Somos a sua fonte confiável para tudo o que acontece no time mais amado do Rio de Janeiro. Aqui você encontrará as últimas notícias, entrevistas, análises e cobertura de jogos ao vivo. Não importa se você é um torcedor apaixonado ou simplesmente gosta de ficar por dentro das últimas notícias do futebol, este é o lugar certo para você. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Juntos, vamos torcer pelo Botafogo e celebrar suas vitórias. Parabéns por mais uma vitória. Quarta vitória, quarta vez que eu apareço aqui para lhe desejar aí parabéns pela vitória. Eu queria te pedir uma análise em relação ao jogo, né? Talvez não dá nem para falar assim, um jogo mais fácil ou mais difícil, todos foram difíceis, mas a equipe do Bragantino é uma equipe rápida, que de alguma maneira impôs uma certa dificuldade, principalmente a defesa do Botafogo. Eu queria uma análise do senhor em relação às dificuldades que o Botafogo encontrou e, é claro, as virtudes em cima que a equipe tem em relação e que conseguiu de alguma maneira a vitória. Queria que o senhor pudesse incluir o Mazzuco falou, agradeceu, mas eu acho que nesse momento também tem uma outra situação. O Mazzuco falou do Lúcio Flávio. Queria que você também desse um depoimento, falasse um pouco do Lúcio, que eu já, em outro momento, eu falei com você lá em Porto Alegre, que é um profissional que a gente, lá na rádio, fala assim, um profissional que tem um DNA do Botafogo, né? Conhece, jogou aqui, está se formando enquanto profissional aqui. Queria que você também pudesse falar um pouco sobre isso, porque a gente que acompanha o dia a dia do clube sabe o quanto que esse profissional se dedicou e se dedica sempre ao clube, e agora ele também é honrado com essas 4 vitórias junto com você. Eu queria que você pudesse falar sobre isso também. Obrigado, professor. Boa noite. Excelente pergunta, principalmente da parte do Lúcio. Quero falar desse profissional competente, íntegro, pois é tão difícil, né, tão raro nos dias de hoje a gente achar pessoas como ele, né, que um cara comprometido, um cara que ama o clube, ama o que faz, ama seu trabalho, um cara dedicado, estudioso e que conhece do que está falando, conhece do futebol. Sabe, quando eu vim para cá e eu já sabia, nós temos amigos em comum e as pessoas todas elogiaram o Lúcio. E eu posso dizer para vocês com 100% que todas essas pessoas não erraram nos comentários que fizeram do Lúcio. Acho que eles acertaram e muito, né? Pela integridade dele, pelo profissional que é, pela pessoa que é. Porque eu acho que no mundo do futebol é difícil a gente encontrar pessoas assim, né? Que está disposta a te ajudar sem querer nada em troca, né? Ele poderia dizer, mas eu estou no clube há mais tempo, eu deveria estar à frente, né? Mas não, em nenhum momento, muito pelo contrário. Ele me abraçou também, vamos trabalhar juntos, vamos fazer as coisas juntos. E, hoje estão falando de mim, mas o que seria de mim chegando aqui no Botafogo sem o Lúcio Flávio? Nada. Nada, porque quando eu cheguei aqui, quem conhecia o elenco, o grupo, a forma de trabalho era o Lúcio Flávio. Então isso me fez ganhar muito tempo. Então, quando vocês veem que eu saio às vezes para falar com ele ou ele vem, é porque ele conhece muito mais do clube do que eu, ele conhece mais os atletas do que eu. Então ele me deu muitos pontos positivos, vou citar um, que é mérito dele. Foi a entrada do Carlos Alberto no jogo do Vasco. É mérito do Lúcio. Conhece o atleta, sabe o potencial do atleta. Me disse, eu acho que é o jogo para o Carlos entrar e nos ajudar. E deu no que deu. Ele entrou, ajudou e ainda marcou um gol. Então, eu acho que nós devemos o respeito ao Lúcio Flávio. Devemos muito respeito a esse profissional e é um cara que eu vou levar para a vida. Para a vida, porque 2 semanas que eu trabalhei com ele já virou meu irmão. Já é meu amigo. Tá, então, falando do Lúcio, tem o Diogo, tem o Herrera, tem os analistas, tem todo mundo, na verdade. Já aproveito para fazer um agradecimento a todos, porque todos me abraçaram. E isso é muito difícil acontecer no futebol. Porque, infelizmente, o futebol todo mundo quer um pouquinho.
né? Ou muito. Mas aqui eles têm um grupo, tanto os funcionários quanto os atletas, um grupo muito fechado. Muito fechado. E é bonito de se ver. E eu, nos meus mais lindos sonhos, nunca imaginava passar pelo que eu passei hoje. Foi algo, hoje, essas 2 semanas que aqui estou, né? Então, o meu agradecimento a todos. E falando do jogo, a análise é simples, né? O Bragantino já sabíamos que era uma equipe qualificada, com jogadores rápidos, de transição, que era um time que gosta da bola, de ficar com a bola. E hoje eles mostraram que é uma grande equipe, que estão muito bem no campeonato. Impuseram para nós uma dificuldade muito grande de encaixe de marcação, nós não conseguimos marcá-los tão bem. E também a outra coisa que eu acho que isso faltou para nós, que era jogar mais, ficar mais com a bola. Nós não conseguimos ficar mais com a bola, talvez pela pressão que eles faziam, né? E também, é lógico, erramos muitos passes. Então hoje o Bragantino, eles foram melhores no jogo, no volume, mas nós fomos eficientes. Acho que nós fomos, hoje, eu posso usar a palavra letal, né? Nós não tivemos muitas chances, mas as chances que nós tivemos, nós colocamos no fundo da rede. Boa noite, professor Cláudio. Primeiro, parabéns por mais uma vitória. Bruno Castanho, Casta TV. Queria fazer uma pergunta em cima dessa sua resposta agora do Bragantino, né? Um time muito bem arrumado lá pelo Caixinha. Mas no segundo tempo o Botafogo conseguiu, no começo ali quase tomou um gol, mas o PR foi muito bem e você conseguiu uma mudança de postura também do Botafogo para conseguir esses espaços, conseguir esses gols. Eu queria falar o que foi que mudou no intervalo que você pediu para a mudança. E se você me permite mais uma pergunta, qual o sentimento agora, né, do Cláudio depois de 4 jogos, consegue, né, cara, manter o Botafogo com as vitórias, na liderança folgada, e é uma responsabilidade, porque o time vinha, né, na liderança, né, e aí acontece, né, o que aconteceu, então o Cláudio vem aqui para assumir, e hoje você sai daqui com 4 vitórias. Eu quero que você coloque para a gente aqui o teu sentimento, né, depois de missão cumprida. Obrigado. Você já acabou de falar, usou a palavra que eu iria falar. Eu acho que foi, o sentimento é de dever cumprido. É de dever cumprido. Me deram uma missão e eu cheguei, graças a Deus, cumpri e cumpri bem junto com todos. Não cumpri ela sozinho, cumpri junto com todo mundo. Então, eu saio daqui hoje feliz da vida, com o dever cumprido, um ótimo trabalho dos atletas também. Então isso me traz paz, me traz tranquilidade para dar sequência na minha carreira. E falando da sua primeira pergunta, no intervalo, o que eu disse para os atletas, nós deveríamos mudar de atitude. Precisamos mudar, fazer algo diferente se quiséssemos ganhar esse jogo, né? E os atletas entenderam, lógico que já na primeira bola deles eles tiveram já uma grande chance. Eu acho que no contra-ataque também nós já mostramos para eles que nós viemos determinados para vencer o segundo tempo. Eu acho que foi isso. Se eu tenho que usar uma palavra no intervalo, foi a palavra atitude. Tínhamos que mudar a nossa atitude. Caçapa, boa noite. Meus parabéns. Meu nome é Rodrigo, do Libras Esportes. Queria fazer a pergunta para você o seguinte. O Botafogo hoje alcançou o número de 39 pontos no Brasileirão. E hoje ele atinge um recorde do Brasileirão de pontos corridos, que nenhuma outra equipe conseguiu alcançar o que o Botafogo fez hoje. Torcida em lua de mel, torcida feliz, todos muito felizes. E numa situação que você encontrou o Botafogo interinamente, 4 jogos e 4 vitórias, você agora faz uma outra transição para um novo técnico, que é o Bruno Lage. Eu queria te perguntar o seguinte: o que você faria, o que você diria ou vai dizer para o novo técnico do Botafogo, Bruno Lage, o que ele não deve fazer e o que ele deve fazer para o Botafogo permanecer nesse ritmo no Brasileirão? Ótima pergunta, já conversamos um pouco sobre isso no final do jogo, né? Já fizemos essa transição também para os atletas sentirem também que o novo treinador com a comissão já estão prontos, né, para trabalharem, passarem aquilo que nós vínhamos fazendo com eles. Mas o conselho, o que eu falei pro Bruno é que quando eu cheguei, o grupo me abraçou. Então não precisei fazer muita coisa, né? Lógico que o dia a dia, no trabalho, isso, aquilo, mas o grupo me abraçou. Isso era muito importante. E eu também
foi uma das coisas que eu pedi pro grupo, fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo. Abraçar o Bruno, abraçar a comissão, trabalharem da mesma forma. Por enquanto nós não ganhamos nada. Ainda está muito longe para cravar que o Botafogo será campeão, mesmo que eu acredito muito. Né? É degrau por degrau, passo a passo, muito trabalho. Isso foi o que eu falei pro Bruno. Eu acho que o Bruno é muito inteligente. Eu nem precisei falar tantas outras coisas, porque ele é inteligente. Ele sabe do que ele precisa colocar, alguns pontos a serem melhorados, com certeza, e ele irá fazer. Então, eu acho que o mais simples vai ser melhor para ele e pro grupo. Boa noite, Edson Viana, Grupo Globo aqui atrás. Eu não sei se queria tirar uma dúvida com o Mazzuco ou se é o Caçapa. E a respeito do seu agradecimento ao Caçapa, eu queria saber se é uma gentileza, evidentemente, que você está fazendo com ele, ou se em relação às burocracias do Bruno Lage, vocês já imaginam que possa se desenrolar para que ele já dirija o time no primeiro momento? A gente está se despedindo do Caçapa ou ainda não? Sei que no treino, no dia a dia, talvez sim, mas em relação a dirigir o time, só para dar um panorama para a gente. Muito obrigado. Não, só para deixar claro, a gente encerra o ciclo com o Caçapa, com o Cláudio, de maneira muito tranquila. A documentação, a questão de trabalho, ela está sendo processada. A gente espera que esteja tudo ajustado para quarta-feira, mas de qualquer forma a gente tem um suporte também se precisar para quarta, né? Mas o Cláudio tem os afazeres dele também, então a gente precisa liberar ele um pouquinho aqui. Mas já havia sido combinado, a gente já tinha um acordo muito bem tranquilo, tudo ajustado com o Bruno também. Então, mais uma vez, eu falei isso um pouco lá atrás. O nosso ambiente é muito bom e a gente procura fazer as coisas com muita transparência e de maneira leve para que não pegue ninguém de surpresa. Então, a única surpresa que teve foi o telefonema para ele lá em Lavras, mas o resto está tudo calculado. Então, o agradecimento por um até breve, né? Porque o Cláudio faz parte, quer não, do nosso grupo, da Eagle, com o Lyon, e a gente precisava liberar ele também. E a gente agradece muito. Se fosse por ele ficaria também, só para deixar claro, né? Mas está tudo certo. Boa noite, Giba do Grupo Globo. Primeiro, parabéns por mais uma vitória. Eu queria que você falasse um pouco da importância e do segredo desse sistema defensivo do Botafogo. Só sofreu um gol nos últimos 12 jogos, como você não tomou nenhum, né? Você sai, como eu ouvi torcedores dizendo, que é o melhor técnico da história do Botafogo. 100% de aproveitamento, 8 gols feitos, nenhum sofrido. Então, qual o segredo e quão importante é esse sistema defensivo até para manter o time sem pressão nos jogos, né? Quando o jogo fica complicado, como foi hoje contra o Bragantino. Podemos esquecer que eu fui zagueiro, né? Então, tem isso também. Mas eu acho que o segredo desse time é a solidariedade, é a união, é o sofrer junto. Né? Contra o Grêmio também no primeiro tempo, nós sofremos juntos. Né? Então, isso eu acho que é o grande ponto forte deles. Porque eles detestam tomar gol. É isso, tem que ser assim. Tem que detestar tomar gol. Porque quando se detesta, todo mundo recompõe, todo mundo ajuda, todo mundo marca, todo mundo defende. Então, eu acho que o trabalho é esse. Né? E eles entenderam, gostaram da receita. E eu acho que tem tudo para continuar dando certo. Cláudio, Duarte da Band News. Seriam duas questões, assim, mas envolvendo o tema. O primeiro é exatamente em cima disso que você falou, a doação do time. A gente nota claramente, se Tiquinho tiver que vir lá de trás e ajudar, entrar lá no lugar do Adrielson para cortar a bola, ele vem. E eles vibram com isso, essa vibração. E a outra coisa que a gente nota, o Botafogo é um time... Existem times que jogam bonito, mas não são eficientes. O Botafogo é eficiente e acaba por jogar bonito. Eu vejo por aí, não sei se é a sua análise também. Essa é tudo que a gente quer, ou queria, né? Que defende bem, é o que eu falei pra eles. Eu gosto do meu time que defende bem. Todo mundo defende, todo mundo trabalha. Você bem disse, se o Soares, o Tiquinho, tiver que descer, ele desce sem problema. Aí quando você vê e analisa hoje, Luiz Henrique, o próprio Mate, Segovia, todo mundo defende, todo mundo precisa baixar. Né? Não dá hoje, o futebol ele evoluiu muito, não dá para fazer uma linha de 4 e os 2 volantes ali só defendendo, não dá. Né? Hoje todo mundo tem que defender, né? E defende todo mundo e quando joga, normalmente o que eu gosto, o que eu peço é isso, é para jogar todo mundo também.
porque eu acho que o prazer do zagueiro é defender, mas também dele estar com a bola, de fazer um passe, de quebrar linhas. Então eu acho que o Botafogo hoje, ele não foi tão brilhante, mas foi eficiente. É o que a gente tem tentado ser. Talvez o melhor se a gente conseguir ser eficiente, eficaz e jogar bonito, isso é maravilhoso. Mas às vezes não dá. Precisamos entender que às vezes nós precisamos jogar pelo resultado. Iniciamos dessa forma, defendemos bem e jogamos. Mas aí, circunstâncias do jogo que às vezes nos fazem mudar dentro do próprio jogo. Aqui atrás, Cláudio. Flávio Amendola da TV Band. Eu queria falar especificamente sobre os dois jogadores que fizeram os gols hoje, o Eduardo e o de Plácido. O Eduardo, acho que vive um momento diferente, até pelo que ele vem apresentando desde que chegou ao Botafogo. O de Plácido chegou, eu lembro de ter feito uma pergunta ao Luiz Castro aqui sobre a evolução do de Plácido, e ele disse que ele estava começando a se soltar. E a gente tem visto um de Plácido, de fato, muito mais tranquilo para jogar, com muito mais leveza, e eu acho que ele está começando a se conectar cada vez mais com os jogadores, principalmente do lado dele. Como é que foi esse seu período, especificamente com o de Plácido? Como você tem visto ele, essa evolução dele, acho que não só dentro de campo, mas fora também, a gente vê ele muito entrosado com os jogadores, e é um garoto que tem crescido, né? É um cara que está totalmente integrado com o grupo. É um cara que é o mais brincalhão, eu acho, ali. Entendeu? Então, um cara que faz piada, que conta história, ele tá muito solto no grupo, né? E para mim, lateral são dois pontos importantes. Um defende e o outro ataca. Lógico, de Plácido é um jogador ofensivo e muito ofensivo. É o ponto forte dele, a característica marcante dele é essa parte ofensiva, né? E é lógico que a gente também trabalhando um pouquinho essa parte defensiva, de às vezes não dar o bote lá, se o cara tá longe, não ir buscar esse cara, porque senão já vai chegar atrasado e para voltar, correr 30, 40, 50 metros, fica mais difícil. E é um jogador inteligente, que tá entendendo isso e que, para mim, ao meu ver, vai melhorando a cada jogo, a cada treino, e eu tenho certeza que ele vai continuar prosseguindo essa evolução dele dentro dos jogos. Gente. Tá aí, então, o Cláudio Caçapa, treinador do Botafogo até hoje, né? Acho que é o highlight da coletiva, além da emoção do Caçapa, né? No início. Sim, foi jogado em triunfo, cara, no campo. Feliz. Agora, ele, o jogo de estreia, quando entrevistado, antes da partida contra o Vasco, o que você vai fazer? A resposta dele foi usando apenas uma palavra. Eu vou dar continuidade ao que está sendo feito. Ninguém vai duvidar aqui, eu acho que não cabe duvidar da capacidade do Bruno Lage de olhar um time de futebol e enxergar o que é preciso fazer, aonde são necessários ajustes. Não é esse primeiro movimento do Bruno Lage como novo técnico do Botafogo, não tem que ser nesse sentido. Tem que ter algo que é muito difícil o ser humano conseguir conciliar, não estou dizendo técnico de futebol, estou dizendo ser humano. Humildade e sabedoria. A humildade de entender que esse é um momento para não querer transformar o perfil dessa equipe. Que não precisa virar um trabalho autoral. Diferentemente da maioria das situações em que um técnico chega num time, ele está chegando num time que no momento tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E a sabedoria de não desprezar quem tem o conhecimento. E aí eu estou falando do Lúcio Flávio. Porque o Caçapa teve essa sabedoria e teve a humildade. Ele combinou as duas coisas, sabedoria e humildade. O Bruno Lage vem com uma equipe, e muitas vezes isso acontece em qualquer setor profissional. Você simplesmente congela quem está ali, você ignora quem está ali. O futebol, ele é cheio de sensibilidades. O jogador de futebol é um dos profissionais mais atentos e argutos que existe. O jogador de futebol pesca tudo. Ele é um desconfiado por natureza e ele pesca tudo. Ele percebe tudo. O Bruno Lage tem que ter a sabedoria de que o Lúcio Castro, num primeiro momento, não é um cara para dizer, bom, muito obrigado, valeu, tu volta agora, chega lá, né? Não se vê mais o Lúcio Flávio. Não. Quero você aqui comigo conversando. O que você tem para me dizer? Não é para ele ser escanteado. Isso é sabedoria. E a humildade é não querer transformar o Botafogo de amanhã para depois
num time com a cara do Bruno Lage. Botafogo do Bruno Lage. Essa coisa que, inclusive, primeiro que técnico não é dono de time, técnico treina time. Então é o Botafogo treinado pelo Bruno Lage, não é o Botafogo do Bruno Lage. E o Caçapa foi legal, acho que da vitória de hoje ele explicou rápido, né, Nilo? No momento que ele falou, foi volume do Bragantino contra a eficiência do Botafogo. Né? Não foi ele traduziu o que foi o jogo. Rápido, com as duas palavras. Na pergunta do Edson Viana, né, nosso repórter aqui do Grupo do Sport TV, se o Caçapa estaria à frente do Botafogo ainda contra o Patronato no meio de semana. O André Mazzuco, né, diretor executivo de futebol do Botafogo, falou que não. Hoje é o encerramento, é o ponto final. Então, do Cláudio Caçapa com 100% de aproveitamento, 8 gols marcados, nenhum sofrido. Lino, foi legal, é um encerramento legal até pro Caçapa, né? Sim. Esse breve momento aqui com o Botafogo. O que a gente precisa entender no Botafogo é que o Luiz Castro já estava dentro do dia a dia do Botafogo provocando várias transformações. E elas estão em andamento, e elas não precisam parar. Aliás, essas transformações, essas mudanças, mais adiante a gente veria um Botafogo um pouco diferente do que o próprio Luiz Castro estava fazendo, porque ele estava construindo isso. O Botafogo estava evoluindo em posse de bola. O Botafogo tem que cuidar, porque é um time de vai e vem, de vai e volta. E quando a gente fala transição, a gente não fala só dos contra-ataques ou das saídas da defesa para o ataque. A gente fala do retorno do time também. E como vai e volta demais o Botafogo, às vezes ele se desorganiza e às vezes deixa a bola demais com o adversário, evoluir em posse de bola, evoluir na montagem de elenco, evoluir na administração, né, dos resultados dentro de campo, saber em alguns momentos apenas se defender, em outros momentos jogar no campo do adversário. O Botafogo está evoluindo. Com o Luiz Castro mudaria algumas coisas dentro do processo de evolução. O time precisa o tempo inteiro de ajustes, né? O time de futebol não é uma obra definitivamente pronta. Ele sempre está precisando de... E o processo de evolução era visível, e é isso que a sensibilidade que recomenda o Paulo precisa ser colocada diante do Botafogo agora. Você precisa perceber que tinha coisas para mudar. Você precisa mudar o elenco, mudar, entre aspas, né? Precisa acrescentar o elenco. Acrescentar, talvez o verbo mais adequado seja esse. Você vai acrescentar, você não vai mudar. Mas você, por exemplo, o jogo de hoje, foi ótimo para o Bruno Lage hoje ter visto esse jogo. Sim. Um adversário que criou muitas dificuldades, mas que levou o Botafogo a ser preciso no momento em que as oportunidades apareceram, mas ao mesmo tempo ele viu ali algumas dificuldades em movimentos do Botafogo. Eu só discordo numa coisa de você, Paulinho. Tomara que um dia esse seja o Botafogo do Bruno Lage. Tomara que ele consiga... Seja o Botafogo, a minha questão é semântica, é treinado pelo Bruno Lage. Ok, mas que tenha a identidade do Bruno Lage. Treinado por ele não é dono do... Porque não é um processo de desconstrução. Tomara que ele consiga emprestar ao Botafogo identidade. Ele vai ter 4 jogos de turno e depois ele vai ter 19 jogos de retorno. Ele vai ter 23 jogos. Mas eu te entendi, é sempre a consciência de que a obra é coletiva. Exatamente. Não é ele o dono da coisa. Exatamente, porque muitas vezes quando você vem com assim de fora, poxa, tinha um cara aqui, escolheram alguém de fora, ninguém sabe tudo. No futebol, muito menos. Vários já chegaram querendo mudar tudo. Exatamente. Tem vários exemplos. Exatamente. Você, assim, nós tivemos casos de treinadores que vieram de fora e que criaram um mundinho deles. Podem ter até conseguido resultados, mas para o clube isso não foi bom. Para o desenvolvimento do trabalho isso não foi bom. Então, volto a dizer, é uma das coisas mais difíceis para o ser humano combinar. Humildade e sabedoria. Quando combina, o Caçapa combinou. O Caçapa soube ter humildade e sabedoria no exercício da própria humildade. Mas isso não é coisa fácil. O Botafogo já esteve castrado, agora encaçapado. Vamos ver qual que vai ser a era aí do Bruno Lage, que hoje termina Cláudio Caçapa 100% no comando do Botafogo de forma interina. E a partir daqui, o Bruno Lage. A gente encerra aqui o assunto.